A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, quinta-feira, 25 de julho de 2024, quero compartilhar mais um devocional que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 14, que diz assim: Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. A palavra vai dizer que havia uma multidão em terra esperando por Jesus. Aquele povo estava ansioso por encontrar Jesus, o homem que estava fazendo milagres, prodígios e maravilhas por toda Israel. Porém, aquela multidão havia dias esperando Jesus. Passaram por sede, talvez por fome, por frio, por calor, mas ficaram em perseverança à espera de Jesus. Eu fico pensando como é importante nós termos paciência para nós termos um encontro com o Senhor. Quando Jesus chegou, a palavra vai nos dizer que ele teve compaixão daquele povo e curou todos os doentes que estavam ali presentes. Penso também que muitas pessoas talvez passou por diversas horas naquele local, porém não teve a paciência de esperar por Jesus e perdeu a oportunidade de serem abençoados, de ter cura de suas enfermidades e receber bênçãos e milagres. Um relacionamento com o Senhor Jesus é muito importante nós termos paciência, nós sabermos esperar. Deus, ele sempre nos diz que toda a sua ação, toda a sua provisão não vai acontecer no momento em que nós queremos, mas sim no tempo de Deus. Tem o tempo que Deus sabe que é certo para nós recebermos a bênção que tanto pedimos. É importante nós esperarmos no Senhor. Quando esperamos no Senhor, chegará o momento de recebermos o nosso milagre. A palavra em Isaías, no capítulo 40, versículo 31, diz assim: Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Como é importante termos paciência, como é importante esperar e ficar atento aos sinais que o Senhor nos dá. Quando nos relacionamos com o Senhor, quando perseveramos no Senhor, o Senhor vai chegar na época certa, no melhor momento para fazer um milagre na nossa vida. Se você aguarda, se você tem um relacionamento com o Senhor e aguarda uma provisão do Senhor Jesus, saiba que chegará no melhor momento, naquele momento que Ele sabe que você precisa receber. Não basta esperar por muito tempo e logo desanimar e se afastar do Senhor. Nós precisamos ser perseverantes até o fim, até o momento certo de Jesus descer do seu barco e fazer o milagre da nossa vida, o milagre que a gente precisa. A meditação de hoje diz: quando você crê que Deus faz no tempo certo, você vive o sobrenatural. Quando você crê na palavra do Senhor, quando você coloca o fruto do Espírito em ação, com domínio próprio, perseverança, paciência, com amabilidade, longanimidade, benignidade, nós conseguimos ter forças para não se cansar, andar e olhar para Cristo, até Ele olhar para nós, se levantar ao nosso favor e vir com a providência que nós precisamos. Não desanime, tenha paciência, pois Jesus, ele descerá daquele barco e irá na sua direção, e a compaixão dele olhará para você e fará o que você precisa. Mas isso precisamos ficar firmes, com paciência e perseverantes, até o momento certo chegar. A leitura bíblica de hoje está no último capítulo do livro de Atos 28, quando Paulo chega em Roma. Paulo, ele foi preso em Cesareia, foi julgado, se manteve preso, pediu para ser julgado em Roma. Passou por uma viagem muito difícil, onde o barco que ele estava naufragou, correu risco de morte, mas
o Senhor manteve firme com ele e levou-o em segurança até Roma. Quando chegou em Roma, ele foi abordado pelos judeus que estavam lá, onde queria saber o motivo que ele estava sendo preso e sendo levado para Roma para ser julgado. E Paulo, como ele dominava as palavras, como ele conhece o evangelho do Senhor e tem uma fé inabalável, ele se manteve firme e falou com aqueles judeus. Num discurso maravilhoso, onde ele resgatou a profecia de Isaías e falou de uma forma maravilhosa para aquele povo, onde ele diz que Jesus era o Messias, onde em nenhum momento, mesmo ele estando preso, mesmo sem saber a reação dos judeus que estavam te escutando, ele se manteve firme na fé e falou de uma forma maravilhosa, com o conhecimento do mundo espiritual e com a certeza que a fé no Messias é algo verdadeiro e absoluto. O livro de Atos 28, eu quero dividir a partir do versículo 25 até o 31, que diz assim: discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. É dessa forma que compreendemos quando o Espírito Santo disse a Paulo que era preciso que ele fosse para Roma. Paulo, em nenhum momento, no meio das adversidades que ele teve, que não eram adversidades fáceis, ele mesmo intitula as adversidades dele, que ele passou fome, que ele sofreu nudez, frio, foi torturado, passou calor, mas ele se manteve firme, confiante na fé. Uma fé inabalável, uma fé que mesmo com um julgamento contrário, mesmo com o risco de morte, ele se manteve com os olhos fixos em Jesus. Como ele mesmo diz na carta de 1 Coríntios, onde ele olhava para um alvo, que ele não corria como esmurrava o ar, mas ele olhava com os olhos fixos em Jesus, sabendo o que o esperava. É assim, dessa forma, que nós temos que viver, olhar firmemente para Cristo, não nos apegar nas adversidades da nossa vida, nas dificuldades, mas olhar para Deus e crer que o Espírito Santo nos dará força e nos levará para o caminho reto e justo que Ele quer que nós sigamos. Fique confiante no Senhor. Paulo é uma inspiração. Apóstolo Paulo, ele, apesar de todas as tristezas que ele viveu, todas as lutas que ele viveu, ele ficou firme, confiando na tua fé. O mundo, ele é instável, o mundo não tem como nós nos apegarmos, pois a própria palavra vai dizer que nós somos peregrinos, é uma transição. É por isso que nós precisamos crer em todos os ensinamentos que o Senhor Jesus nos dá e crer que Ele nos dará força, que apesar das dificuldades, assim como Paulo, também viveremos alegrias, testemunharemos grandes milagres e grandes bênçãos. Mas o melhor para a nossa vida não será aqui, será numa vida de salvação, na vida eterna, na alegria
que Deus promete para nós, que é muito maior do que nós podemos imaginar. Olhos não viram e ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Fique firme com o Senhor. Senhor Jesus, Ele dará toda a recompensa, toda essa vida, que muitas vezes é vida de abdicação. É uma vida difícil, é uma vida de enfrentamento, mas Deus nos dará a vitória. Se não for aqui, será na vida eterna. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.